nossa estimada presidente. Como procurador, o nosso seminário vai começar agora. Nós vamos ter o prazer de contar com a conferência do professor Dr. Wolfgang Kaul, cujo currículo, vou fazer uma breve leitura, uma das maiores autoridades mundiais em direito ambiental e sustentabilidade, professor de direito público na Universidade de Heidelberg, diretor do Instituto de Direito Administrativo Alemão e Europeu, diretor administrativo do Centro de Pesquisa em Direito de Sustentabilidade e porta-voz da Prioridade 3 do Direito Administrativo. Também teremos como debatedor e um dos grandes idealizadores da vinda do estimado professor Kaul aqui no nosso tribunal, o doutor Gabriel de Jesus Tedesco Vedi, meu direto amigo, conhecido desse tribunal, mestre, doutor e pós-doutor em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul, com período de pesquisa na Columbia Law School e na Universidade de Heidelberg. Visitem a escola pela Columbia University Law School, professor do programa de pós-graduação da Unicinos, professor e coordenador da disciplina de Direito Ambiental na nossa SMAF e diretor do Instituto Direito por um Planeta Verde. Professor Kaul, é um prazer muito grande receber a sua visita no nosso tribunal. O senhor é muito conhecido no Brasil pela sua obra, pela sua dedicação ao estudo do direito. É um prazer muito grande ouvi-lo e eu, sem mais delongas, lhe passo a palavra. Seja bem-vindo e uma boa conferência para o senhor. Willkommen und wünsche Ihnen einen guten Vortrag. Sehr geehrter Herr Richter Quadros, ganz herzlichen Dank. Excelentíssimo senhor juiz Quadros, muito obrigado por essas palavras de saudação e apresentação muito amáveis, que me alegram muito. Prezada presidente, prezados juízes e juízas, prezadas senhoras e senhores, para mim é realmente uma grande alegria e uma honra poder falar a vocês hoje aqui, neste elevado tribunal, de fazer essa palestra. E foi para mim uma alegria e uma honra também ter recebido esse convite para falar sobre vocês, sobre um tema que nas minhas pesquisas já vem me ocupando há muitos anos, a saber, a proteção de gerações futuras segundo a lei fundamental ou Constituição alemã. Está no slide certo. Gostaria de começar com uma introdução histórica ao tema. O meu primeiro ponto dá a vocês uma visão geral do desenvolvimento da ideia da sustentabilidade, cujas raízes históricas remontam ao passado distante, ao menos até a silvicultura prussiana do início do século XVIII. Hans Carl von Carlowitz. De 1645 a 1714, ele estudou Direito e Ciência Política e serviu como funcionário público ao Reino da Saxônia. Ele é considerado o fundador do princípio da sustentabilidade. Angesichts einer drohenden Rohstoffkrise in der Forstwirtschaft Preußens formulierte von Carlowitz 1713 in seinem berühmten Buch Silvicultura Economica erstmals, dass immer nur so viel Holz im Wald geschlagen werden dürfe, wie durch Aufforstung wieder nachwachsen könne. Damit begründete er die Idee einer nachhaltigen Forstwirtschaft, die sich noch heute in den deutschen Waldgesetzen findet und die vom Forstrecht ausgehend dann zahlreiche andere Bereiche erfasst hat, in denen es auch um die dauerhafte Bewirtschaftung knapper Ressourcen geht, etwa Naturschutz, Gewässerschutz, Fischerei oder Bodenschutz. In ihrem heute global vorherrschenden Verständnis
geht die Idee der Nachhaltigkeit jedoch zurück auf den sogenannten Brundtland-Bericht und vor allem die UN-Konferenz über Umwelt und Entwicklung von sobre Rio o meio de ambiente e Janeiro desenvolvimento realizado no Rio de Janeiro no ano de 1992, anschließende bem como ao sogenannte chamado Rio Rio Follow-up que se seguiu à Der conferência. große Verdienst O grande der mérito da declaração do Rio-Deklaration war Rio es, consistiu em ter familiarizado amplas parcelas wiederentdeckt da opinião und pública einer breiten com o Öffentlichkeit conceito de nahegebracht. desenvolvimento sustentável. Hierfür hat sie mit Para Recht isso, ela destacou com zwei razão entscheidende dois Aspekte aspectos hervorgehoben. decisivos. Erstens, Em primeiro lugar, globale os problemas ambientais em nível global são Resultado resultado de um excesso de consumo e produção no hemisfério norte rico e, ao mesmo tempo, da busca legítima, mas, por vezes, prejudicial ao meio ambiente, a busca por prosperidade e desenvolvimento no hemisfério sul mais pobre da Terra. Trata-se aqui da ideia de uma interdependência global. Em segundo lugar, os danos ambientais, como o efeito estufa e, em decorrência dele, o aquecimento global da Terra, mas também a perda de biodiversidade, não só têm efeitos graves para as pessoas que vivem hoje, mas ameaçam também justamente aquelas pessoas que nem são as causadoras, as gerações futuras. Temos aqui a ideia da perspectiva de longo prazo ou da justiça geracional. Gostaria de falar sobre o conceito e da justiça geracional. Sob o termo sustentabilidade, se encontrava desde o início a ideia de que a eficiência econômica, a justiça social e a preservação dos fundamentos naturais da vida são interesses igualmente valiosos e vitais que não devem ser jogados uns contra os outros, mas se complementam mutuamente. Isso se expressa na seguinte formulação clássica do relatório Brundtland, que acho que expressa muito bem essa ideia. O desenvolvimento sustentável satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazer suas próprias necessidades. A partir dessa definição, ainda hoje o conceito de sustentabilidade é entendido Es geht bei der Nachhaltigkeit darum, einen Ausgleich zwischen den industrializados e os em desenvolvimento. E, nesse sentido, uma justiça intrageracional. Portanto, justiça entre as gerações que vivem atualmente, por um lado nos países industrializados e, por outro, nos países em desenvolvimento e nos países emergentes. Assim, em termos da história de seu surgimento, a gente não devia esquecer isso hoje, a sustentabilidade era uma concepção de desenvolvimento global, principalmente uma concepção de desenvolvimento econômico e não ecológico. Mas durante o processo que se deu na sequência, na época 92, por último, principalmente da Agenda 2030 e dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a ecologia passou cada vez mais como objetivo para o primeiro plano. Não obstante tudo isso, porém, o objetivo da sustentabilidade não está fixado apenas ao presente, mas, pelo contrário, está orientado justamente pela noção de justiça intergeracional, segundo a qual sempre se deve buscar um equilíbrio de interesses entre as pessoas que vivem hoje e aquelas que ainda não nasceram. Em suma, pode-se, o que ouvimos até agora, pode-se propor a seguinte síntese do que ouvimos até agora. A sustentabilidade significa a criação de um equilíbrio entre a ecologia, a economia e o social, especialmente também no interesse das gerações futuras. Neste contexto, também se fala de uma concepção de 3 pilares, que algumas pessoas, alguns autores ainda querem complementar acrescentando o âmbito da cultura, especialmente da herança cultural, o que acarretaria até um conceito de 4 pilares ou de 4 dimensões. Embora se tenham dado passos importantes rumo ao futuro sustentável com a ECO 92 e, sobretudo, com os processos que deram sequência a essa conferência, está faltando até hoje uma implementação suficientemente concreta e eficaz dessa concepção.
Pelo contrário, há um número mais do que suficiente de programas políticos, mas ainda há muito poucos passos jurídicos concretos e vinculantes. As razões desse déficit de implementação que caracteriza justamente a política de sustentabilidade, as razões são múltiplas e eu só posso mencioná-las aqui brevemente. Tratados demasiado não compromissivos genéricos, chamados soft law, com insuficiência de deveres duros, passíveis de cumprimento, supervisão e sancionamento. Podemos pegar como exemplo o Acordo de Paris, de proteção do clima. Até agora, entretanto, essa legislação é benigna demais e não está concretizada suficientemente. Depois temos estratégias e prioridades demasiado diferentes dentro dos diversos países, particularmente dos países industrializados, chegando até a teses não científicas e populistas de negação de problemas ambientais, como a mudança climática. Por exemplo, nos Estados Unidos, um exemplo que está acontecendo agora nos Estados Unidos. Por fim, por último, mas não de menor importância, temos também deficiências estruturais do sistema de governo parlamentar democrático, como perspectiva de curto prazo, política clientelista, distribuição de presentes eleitorais, dominância dos interesses sociais e econômicos das pessoas que vivem hoje, que afinal são os eleitores. Predominância deles sobre os interesses das pessoas que viverão e que não têm direito ao voto. Diante desse pano de fundo, se coloca a pergunta sobre como o direito constitucional pode contribuir para uma implementação mais eficaz do princípio da sustentabilidade. Eu gostaria de tratar no que se segue com base na situação jurídica alemã e por meio de dois grandes passos. Primeiramente, se examinará que importância e efeito as normas constitucionais já em vigor têm para a consecução do objetivo da sustentabilidade. Essa análise do direito constitucional alemão em vigor vai mostrar que, até agora, a lei fundamental só leva em conta a ideia de sustentabilidade de modo muito restrito e em áreas específicas. Por isso, em um segundo passo, eu gostaria de fazer uma reflexão sobre quais reformas constitucionais, ou seja, passos de direito político seriam possíveis para mudar essa situação e apoiar de maneira melhor o que se fez agora, a implementação eficaz do objetivo da sustentabilidade através de regulamentações no nível da Constituição. Vou começar com o aspecto jurídico objetivo do tema. Portanto, os princípios constitucionais e definições do objetivo do Estado da Constituição alemã. E lá vou começar com o princípio da democracia. Examinemos primeiramente o princípio da democracia no artigo 20 da Lei Fundamental. Possivelmente, assim se poderia refletir, o próprio princípio do exercício do poder limitado que se pode depreender do princípio da democracia. Talvez esse próprio princípio proíba decisões com efeitos de longo prazo que, indo além do atual período legislativo, criem fatos que efetivamente não possam ser revertidos ou só possam com grande dificuldade. Por exemplo, poluir o meio ambiente com lixo radioativo de usinas nucleares durante muitos anos, enterrá-lo na terra, e que ainda vai estar lá depois de produzindo radiação depois de milhares de anos e possivelmente vai causar danos à saúde. Portanto, um parlamento, se poderia perguntar, poderia tomar essas decisões que têm efeitos de longo prazo? Uma referência para responder essa pergunta é oferecida pelas decisões do Tribunal Constitucional Federal sobre as barreiras do processo de integração europeia. Portanto, sobre a transferência de direitos e soberania da Alemanha para a União Europeia. Com isso, me refiro especialmente a sentenças sobre o Tratado de Lisboa do Tribunal Constitucional Federal. Desse ato jurisdicional se depreende que a proteção da capacidade de estruturação própria da democracia também faz parte
da identidade constitucional da República Federal da Alemanha, nos moldes do artigo 79, parágrafo 3 da Lei Fundamental. Também não pode ser, é uma cláusula pétrea que não pode ser mudada por uma maioria de 2/3 do Parlamento. Dessa identidade constitucional, portanto, faz parte também o bem da capacidade democrática de autoestruturação de um Estado. Isso deve ser entendido como uma estrutura básica indisponível da estatalidade constitucional alemã, que proíbe privar o legislador e também o legislador futuro de seu poder político e jurídico de estruturação. Em outras palavras, o limite para o processo de integração europeia é alcançado no ponto segundo o Tribunal Constitucional Federal, em que as tarefas que permanecem para o Estado, tanto no tocante à extensão quanto à sua substância, não têm mais o peso suficiente que constitui um pressuposto para uma democracia viva. Embora essa decisão, como eu mencionei, tenha sido tomada no contexto da integração europeia, ela é, em minha opinião, passível de generalização, tendo em vista a compreensão de democracia da Constituição alemã. Ela pode ser, em especial, transposta para a ação estatal no que diz respeito à sustentabilidade, pois, tanto na transferência de poder de soberania da Alemanha para a União Europeia, quanto na tomada de decisões irreversíveis, o que está em pauta são processos dinâmicos que ocorrem no tempo, em consequência dos quais margens de decisão democrática se perdem efetivamente ou, ao menos, potencialmente. Por conseguinte, para que o princípio da democracia não seja violado, medidas tomadas atualmente devem garantir que também no futuro a coletividade ainda tenha a possibilidade de uma autoestruturação política e de um desdobramento jurídico e factual da liberdade democrática que tenha algum peso. Para isso, é necessária não só uma ação ativa por parte do Estado, e sim o Estado, mais precisamente o atual legislador, não deve criar pré-julgamentos ou precedentes, particularmente de caráter irreversível, precedentes irreversíveis, e com isso não deve determinar gerações futuras e legisladores futuros. Ele deve omitir isso atualmente para não tirar das sociedades futuras e os legisladores futuros de sua autonomia já atualmente. A democracia, portanto, como exercício do poder por tempo limitado, constitui, por assim dizer, um sinônimo de uma abertura para a revisão e para a abertura para o futuro em termos da possibilidade de recorrer também, ainda no futuro, a alternativas de estruturação social suficientes. Se os legisladores futuros tiverem conhecimentos e percepções diferentes e melhores do que nós hoje em dia, eles também devem ter condições de implementar suas ideias de direito e de fato. A manutenção de um processo de aprendizado eficaz e permanente, de um processo de trial and error, de tentativa e erro, e a democracia é principalmente um processo de trial and error que nunca chega ao seu fim e que representa uma busca infindável do direito sempre melhor ou do futuro melhor, o que é uma característica essencial da democracia. Esse processo deveria sempre permanecer aberto e não ser determinado irreversivelmente pelas pessoas que vivem atualmente. Acho que esse é um imperativo importante do princípio da democracia. Agora, então, no próximo passo, vou falar do princípio do Estado Social. O princípio do Estado Social, de acordo com o artigo 20, parágrafo 1 da Lei Fundamental da Constituição Alemã, qual é a sua relação com a ideia da sustentabilidade? Podemos dizer que ele tem um caráter mais neutro ou então ambivalente em relação à ideia da sustentabilidade. Isso se deve principalmente ao fato de que o princípio do Estado Social, por causa de sua grande abertura e indefinição em termos de conteúdo,
só alcança sua potência jurídica pela estruturação concreta ou formulação concreta por parte do legislador. Do próprio princípio, dificilmente se podem derivar orientações diretas para a ação por causa da sua abertura e amplitude. E o componente voltado para o futuro do princípio do Estado Social pouco pode mudar nisso. De qualquer forma, o Tribunal Constitucional Federal pressupõe que a ideia da garantia da funcionalidade e eficiência dos sistemas de seguridade social, ou seja, proteção aos desempregados, assistência médica, e isso são os sistemas de seguridade social previstos por lei na Alemanha, e sobre eles o Tribunal Constitucional Federal diz que se segue do princípio do social que a sua funcionalidade e eficiência tem que ser mantidas duradouramente e abranger também as próximas gerações. Neste ponto, encontramos uma ideia nas decisões do tribunal que aponta na direção, por assim dizer, de uma sustentabilidade social e que deve, em princípio, ser efetivamente aprovado. Mas, abstraindo-se dessa ideia-chave um tanto genérica, pouco se pode depreender do princípio do Estado Social na Alemanha para o objetivo da sustentabilidade. Deveria mencionar, talvez, ainda o famoso mínimo de subsistência social, que foi objeto de decisões do tribunal, segundo o qual, também por causa da influência do direito fundamental da dignidade humana, a barreira absoluta da satisfação de necessidades existenciais básicas das pessoas e das pessoas que vivem atualmente e no futuro, em termos de água, por exemplo, alimentação, eletricidade, atendimento de saúde, segundo a Constituição, sempre deve ser preservado obrigatoriamente. Também, nesse sentido, a sustentabilidade e o princípio do Estado Social formam um paralelo. Entretanto, além dos aspectos mencionados, praticamente não existem coincidências de conteúdo do princípio do Estado Social com a sustentabilidade e a proteção das gerações futuras. Com isso, vou passar o próximo ponto, que é a proteção ambiental como objetivo de Estado. Após a reunificação alemã, com a ex-República Democrática Alemã, no ano de 1990, foi instituída na Alemanha uma grande comissão de reforma da Constituição, que deveria refletir sobre como se pode modernizar a lei fundamental por ensejo da reunificação alemã. Essa comissão resolveu, entre outras coisas, consagrar na Constituição a proteção ambiental como objetivo de Estado em forma de um novo artigo 20A. Portanto, a proteção ambiental só entrou na Constituição alemã no ano de 1993. Segundo essa prescrição, o Estado deve proteger os fundamentos naturais da vida a partir de um ponto de vista antropocêntrico, também para as gerações futuras, como é dito expressamente lá. Através da formulação intergeracional explícita, o princípio da sustentabilidade, em sua dimensão ecológica, foi expresso na lei fundamental. Por outro lado, não se pode depreender do artigo 20A da Constituição Alemã uma consideração da dimensão social e econômica da sustentabilidade. Mesmo que os objetivos de Estado também representem um direito constitucional diretamente em vigor e não apenas programas políticos, e, por isso, constituam normas vinculantes para todos os poderes do Estado, não se pode derivar do artigo 20A da Lei Fundamental um nível de proteção concreto e tampouco medidas protetivas concretas. Também, nesse sentido, trata-se meramente de um imperativo de otimização, que aponta ao Estado, principalmente ao legislador, apenas a direção geral a ser seguida. Portanto, não se propõem soluções concretas. Princípios jurídicos que se contrapõem à proteção ambiental devem ser ponderados em relação ao objetivo ecológico, que não desfruta de prioridade, mas se encontra no mesmo nível.
A fixação da política ambiental concreta, porém, é e permanece primordialmente uma tarefa do Parlamento, ao qual compete, neste sentido, uma ampla margem de avaliação e julgamento. O artigo 20A da Constituição Alemã só prescreve uma proteção básica, por assim dizer, a garantia de um mínimo de subsistência ecológica. Por isso, o que se visa é conservar os bens ecológicos protegidos por lei, que são necessários e imprescindíveis para a existência humana, por exemplo, o clima, a camada de ozônio, o solo, a água, a diversidade de espécies, em um nível tal que a população possa encontrar neles sua base biológica e física vital, não apenas no presente, mas também no futuro, ou seja, amanhã e depois de amanhã. Entretanto, essa questão não pode ficar por aqui. Por isso se exige, além disso, por alguns autores, se exigem que se lide que o artigo 20A deveria ser interpretado de tal forma que se deveria lidar com os recursos naturais de tal forma que eles também estejam disponíveis em um estado e volume equivalentes também para as gerações futuras. Isso é chamado de teoria do princípio de proteção do patrimônio ecológico, ou então a teoria da proibição de deterioração. Disso resulta a obrigação jurídica de, na avaliação de formas de poluição ambiental de origem antropogênica, levar em conta também seus efeitos de longo prazo em potencial, bem como os objetivos do uso parcimonioso e da gestão parcimoniosa dos recursos. Uma proteção ambiental que vá além disso, ou até uma proteção máxima que preserve o meio ambiente de toda e qualquer intervenção humana, mas fosse ao mesmo tempo incompatível com todo o desenvolvimento socioeconômico de sociedades, não é prescrito do ponto de vista do direito constitucional. Mesmo que se depreenda do artigo 20A da Lei Fundamental, portanto, uma proibição de deterioração, essa proibição só se refere apenas à situação global do meio ambiente em termos de uma avaliação abstrata, e não a cada aspecto parcial, avulso e concreto do meio ambiente. Nesse sentido, talvez a gente seria melhor falar de uma proibição de um retrocesso relativo e não absoluto. Então, sempre acontecerão deteriorações em esferas avulsas. O que é decisivo é que a situação ambiental global não pode ser deteriorada. Mais um pequeno salto no raciocínio e passamos agora da dimensão ecológica para a sustentabilidade econômica ou financeira. Eu gostaria de dirigir a atenção de vocês para uma prescrição, uma norma que é muito nova na Alemanha e com a qual praticamente não existem experiências ainda, mas que eu considero muito interessante. Trata-se do chamado teto de endividamento, no artigo 109, parágrafo 13, e artigo 115, parágrafo 2 da Constituição alemã. Se vocês tentarem ler essas normas, elas são não apenas extremamente longas, e sim também extremamente complicadas. Eu vou tentar, em poucas frases, expor a vocês as ideias básicas dessa nova legislação. Hinsichtlich seiner Steuerungswirkung wahrscheinlich nicht zu unterschätzendes Instrument. O teto de endividamento incluído na Constituição poderia mostrar ser um instrumento nada desprezível em termos de seu efeito de controle no interesse da sustentabilidade. Refiro-me aqui a o chamado teto de endividamento incluído na Constituição há menos de 10 anos atrás. Essa norma constitui um esforço justconstitucional exemplar para a justiça intergeracional, no sentido de permitir possibilidades suficientes de ação estatal também para parlamentos futuros. Ainda assim, na Alemanha, diferentemente de outros países estrangeiros, especialmente, por exemplo, na Suíça,
Ainda não existem valores empíricos suficientes. Só o futuro mostrará se o teto de endividamento mostrará ser de fato eficaz para a limitação da gestão orçamentária da União e dos Estados. Isso só aconteceria se mantiver um reendividamento completo nos Estados e o reendividamento quase completo no nível da União, que ambos são proibidos através do chamado teto de endividamento, ou seja, o teto significa uma proibição de contrair para a União e o Estado contraírem novas dívidas. E entre mentes, aliás, foi assumido por todas as constituições estaduais da Alemanha. Se essa proibição de novas dívidas, também em tempos difíceis, em épocas de crise econômica, como, infelizmente, estamos vivenciando na Alemanha há algum tempo, por causa da crise de endividamento estatal da União Europeia, que foi causado por países como a Grécia, Espanha, Portugal e Irlanda, e que ainda não foi resolvido inteiramente. E agora ainda temos a crise dos refugiados, que se acrescenta a isso, que atingiu maciçamente, em especial a Alemanha. Então, mesmo que em épocas de crise econômica, com gastos estatais elevados, se esse limite de endividamento for observado, isso é uma coisa que só o futuro vai mostrar. Porque a própria prescrição, a própria norma, contém também exceções da proibição de endividamento, especialmente no caso, como diz a lei, de um desenvolvimento conjuntural discrepante da situação normal e em situações de emergência extraordinária, como, por exemplo, catástrofes naturais. A questão decisiva é como o Tribunal Constitucional Federal vai interpretar essas exceções. Porque as exceções que teoricamente são possíveis, porque também são formadas de modo muito geral, se as interpretações for sofrer uma interpretação muito ampla, pode ser que a exceção acabe se tornando uma regra. E nós conhecemos isso de todos os ordenamentos jurídicos. Mas, se for possível interpretar as exceções de modo muito rígido e fazer com que a política do endividamento que existe há décadas na Alemanha, isso independentemente do partido que esteve no poder, se todos os governos fizeram dívidas de uma forma ou de outra, e que de uma forma inteiramente responsável com vistas à geração intergeracional. A história pregressa da República Federal da Alemanha desde as décadas de 70 do século passado é uma história de acumulação durante décadas de montanhas de dívidas, de modo que os ônus de amortização e de juros atuais ameaçam sufocar as gerações futuras. Justamente por causa dessa prática orçamentária de décadas, que seguia o lema, depois de mim, seja o que Deus quiser. Ou então, para que pensar no amanhã já hoje? Por causa disso, e também porque outros instrumentos não ajudaram a resolver o problema. Por isso, esse recurso relativamente radical de uma proibição total de endividamento foi inserido na Constituição para promover uma forma mais parcimoniosa e menos míope de lidar com os recursos financeiros escassos. E o dinheiro dos impostos, os recursos públicos também são um recurso escasso, limitado. Temos que entender que a ideia da sustentabilidade não se refere só aos recursos escassos dos bens da natureza, certamente essa é a área central, mas também existem outros recursos escassos. E quando os recursos são escassos, então os economistas nos dizem que nós temos que submetê-los a uma gestão administrativa de longo prazo. E esse teto de endividamento é uma tentativa nessa direção. Deixando agora de lado o lado objetivo, eu passo para a terceira parte,
para o aspecto do direito subjetivo e coloca a pergunta se a ideia da sustentabilidade possivelmente pode ser buscada e encontrada nos direitos fundamentais. Ou seja, concretamente, vou tratar da pergunta de se existe um direito fundamental da sustentabilidade em favor das pessoas que vão viver no futuro. A possibilidade de depreender dos direitos fundamentais um nível de proteção para as pessoas que viverão no futuro é questionável. Para criar a justiça geracional por meio dos direitos fundamentais, se poderia inicialmente considerar o reconhecimento já no presente de direitos fundamentais para indivíduos que viverão no futuro. Isso, contudo, pressuporia que essas pessoas já são hoje titulares ou sujeitos de direitos fundamentais já no presente. Mesmo que a justiciabilidade de interesses protegidos por lei não seja mais vista pela opinião atualmente dominante como obrigatória para a existência de um direito público subjetivo como tal, ainda assim há necessidade de uma existência individualizável. Porque direitos subjetivos só são concebíveis em termos de construção jurídica se uma pessoa portadora de vontade também consegue fazer valer seus interesses constitucionalmente garantidos frente ao Estado. Mas as pessoas que virão no futuro justamente carecem de uma titularidade de direitos. E também não se pode depreender o contrário da jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal sobre proteção da vida dos nascituros. As sentenças pertinentes sobre a proteção da vida dos nascituros devem ser entendidas no sentido de que o embrião, o nascituro, tem vida já no presente e justamente não apenas no futuro. Com base na dogmática dominante dos direitos fundamentais, não se pode fundamentar uma proteção mediante direitos fundamentais de sujeitos de direito que sequer existem ainda, na minha opinião. Também se deve rejeitar a opinião defendida por alguns autores na literatura, segundo a qual ao menos as gerações futuras teriam direitos fundamentais como coletivo. Neste sentido, também não se pode aplicar o artigo 19, parágrafo 3 da Constituição Alemã, que regulamenta os direitos fundamentais de pessoas jurídicas. Pois, no caso das gerações futuras, ele não pode ser explorado para as gerações futuras, porque no caso das gerações futuras, faltam tanto o necessário acesso a um substrato pessoal que esteja por trás delas, quanto uma certa consolidação organizacional que o Tribunal Constitucional Federal exige. Então, com isso, resta-nos concluir que os direitos fundamentais como direitos subjetivos não podem ser atribuídos a indivíduos que virão no futuro, nem a gerações futuras. Entretanto, tomando como ponto de partida os deveres de proteção do Estado, essa abordagem é mais promissora. Tomar a doutrina dos direitos protetivos do Estado como ponto de partida, portanto, parece até certo ponto mais promissor. Esses deveres derivados pelo Tribunal Constitucional Federal da dimensão jurídica objetiva dos direitos fundamentais também são apoiados, por exemplo, no artigo 1º, parágrafo 1º, segunda parte da Lei Fundamental. Ou seja, é uma norma sobre a dignidade humana. Segundo essa norma, o Estado deve não só respeitar a dignidade humana, que é a função de defesa dos direitos fundamentais, mas também deve protegê-la. Mas isso se aplica não só à dignidade humana, e sim também a todos os demais direitos fundamentais, dos quais a maioria exibe um teor de dignidade humana mais ou menos marcante. Assim, o Estado deve proteger não só, por exemplo, a vida e a saúde, mas também a propriedade das pessoas contra danos cuja origem se encontra em pessoas privadas, catástrofes naturais ou outros estados. É verdade que, por causa da ausência da característica de titularidade de direitos por parte das pessoas que viverão no futuro,
a ausência de um direito falta um direito subjetivo à proteção e ele não é viável, ou seja, a judiciabilidade mediante uma ação de inconstitucionalidade não é viável. Mas isso não muda nada na possibilidade de um dever protetivo objetivo do Estado, pressupondo-se que os deveres protetivos do Estado se estendam a pessoas que viverão no futuro. Isto é controvertido. Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal, particularmente no tocante à proteção da vida dos nascituros, não apresenta um quadro inequívoco. Da perspectiva da teoria constitucional, uma razão para propor que os deveres de proteção também valem para o futuro e incluem os sujeitos de direitos futuros se encontra na própria Constituição, que é aberta para o futuro e cuja esfera de vigência é irrestrita. Deve-se entender a legitimação da Constituição por parte do povo como um processo duradouro, deve ser entendido, junto com Peter Heberle, como um processo duradouro que é constantemente reconfirmado pela realização e pela vivência da Constituição. A ausência de restrições temporais da vigência dos direitos fundamentais se segue justamente desse plebiscito de todos os dias, por assim dizer. Por isso, o processo constituinte não é um ato único, isolado, e sim um processo de confirmação duradoura e constante por parte do povo. Essa confirmação permanente da Constituição vale basicamente por tempo indeterminado no futuro, até que a Constituição, como lei ordenadora da vida social e política, seja rejeitada pelo povo. Da perspectiva do direito constitucional, a direcionalidade futura dos deveres protetivos pode ser depreendida de diversos dispositivos da lei fundamental. Deve-se mencionar, nesse sentido, por um lado, o preâmbulo da Constituição e sua referência a Deus. Por essa referência a Deus, o Estado precisa assumir sua responsabilidade por suas ações sem limitações temporais, ou seja, ele é ampliado para uma dimensão transcendente. Por outro lado, o artigo 6, parágrafo 1º da Lei Fundamental, segundo o qual o matrimônio e a família estão sob a proteção especial do Estado, como se diz lá literalmente, não só se encontra sob a proteção do Estado, mas também se encontra sob a proteção especial do Estado. E, com isso, naturalmente, também, indiretamente, gerações futuras. Se eu protejo a família, eu protejo os filhos e filhas do futuro. Bem como o artigo 20A da Constituição alemã, que menciona expressamente as gerações futuras, sob o ponto de vista ambiental, mostram que a Constituição visa efetivamente as pessoas que viverão no futuro. Além disso, a existência de um certo conjunto de direitos elementares que deve ser transmitido à respectiva descendência, se segue, por fim, do artigo 1º, para parágrafo 2º da Lei Fundamental, que fala de direitos humanos inalienáveis, como diz na Constituição, de toda a comunidade humana. Toda comunidade humana, portanto, também da comunidade humana futura. Dessa interação entre a vigência temporal teórica e reflexões teóricas e argumentos normativos, se segue que também no futuro deve haver um povo e um titular ou sujeito de direitos fundamentais. Com isso, porém, os deveres protetivos do Estado também se estendem para o futuro e se referem também às pessoas que viverão no futuro, na medida em que se devem preservar sua base de subsistência, sua integridade e sua liberdade, para lhes possibilitar um desenvolvimento suficientemente livre de sua personalidade, e agora vem um aspecto civil, de acordo com as ideias das pessoas que viverão no futuro. No tocante ao alcance material do enfoque que parte dos deveres objetivos de proteção do Estado, há, entretanto, uma diferença substancial entre as pessoas que vivem no presente e as que viverão no futuro. Embora, no caso das pessoas que vivem agora, os deveres protetivos se estendam a todos os bens protegidos por lei, no caso das pessoas que viverão no futuro, isso só pode valer, na minha opinião, isso só pode valer para os bens protegidos por lei da vida e da integridade física.
como se depreende do artigo 2º, parágrafo 2º da Lei Fundamental. Só esses bens protegidos por lei, a vida e a saúde, são, mesmo para além de uma conceituação jurídica, naturalmente predeterminados e vivenciáveis em grau suficiente para se referirem também a pessoas que viverão no futuro. Eles são, além disso, eles constituem a base para o exercício de todos os outros direitos fundamentais de liberdade. Eu os chamaria de direitos fundamentais básicos. A vida e a saúde são os direitos fundamentais básicos, sem os quais todos os outros direitos fundamentais não vão funcionar. Por isso, cabe a eles uma importância maior. E por isso, eles, em minha opinião, também devem ser protegidos com vistas à vida que existirá no futuro. Agora, senhoras e senhores, vocês, em sua maioria, são juízas e juízes, por isso, talvez interesse a vocês particularmente o aspecto sobre o qual eu vou falar agora, a saber, que responde a seguinte pergunta: como é que aquilo que eu apresentei até agora a vocês, como é que isso pode ser controlado pelos tribunais ou judicialmente? Passemos agora para o aspecto do controle judicial. Fazendo isso, mostra-se que a doutrina dos deveres protetivos do Estado, que eu acabo de expor, é, em todo caso, na prática do direito constitucional alemão, ela mostra ser, infelizmente é isso que se tem que afirmar, é um instrumento um tanto débil. Já em relação às pessoas que vivem no presente, os deveres protetivos associados aos direitos fundamentais não mostram ser particularmente efetivos na dogmática pregressa, que se caracteriza por uma marcante judicial self-restraint do Tribunal Constitucional Federal. Segundo os princípios da democracia parlamentar e da separação de poderes, é o que diz o Tribunal Constitucional Federal, e eu concordaria com ele neste ponto, é primordialmente tarefa do legislador diretamente legitimado de forma democrática, ou seja, é tarefa do parlamento tomar as decisões ponderativas complexas e prognósticas na área da sustentabilidade e da justiça geracional, cabendo-lhe nisso uma grande margem de avaliação, ponderação e estruturação. Quando muito se pode constatar judicialmente, partindo de uma fórmula de evidenciação do Tribunal Constitucional Federal e da teoria da chamada proteção deficiente, da proibição de proteção deficiente, só se pode constatar judicialmente uma violação dos deveres protetivos do Estado sob essa condição. Mas isso só acontece quando o Estado, ou seja, quando o legislador, fizer com que medidas protetivas para os direitos fundamentais, no nosso caso, a vida e a saúde, não tiver tomado quaisquer medidas. Nesse caso, nós falamos de uma falha, de uma ausência de proteção, ou então quando as medidas tomadas são inteiramente inapropriadas ou inteiramente insuficientes. Neste caso, nós falamos da existência de um déficit evidente de proteção. Para a proteção de pessoas que viverão no futuro, esse critério de controle judicial, que de qualquer modo já é restrito, se estreita ainda mais. Além disso, se acrescenta inseguranças prognósticas, a colisão ou conflito com os interesses de liberdade das pessoas que vivem no presente e a restrição de possibilidades de estruturação ou formulação do legislador atual, fazem com que os deveres protetivos do Estado só se façam efetivamente presentes, onde perigos ou riscos colocam em jogo a sobrevivência, colocam fundamentalmente em jogo a sobrevivência de gerações futuras. Isso significa concretamente que se devem preservar recursos naturais importantes para a sobrevivência, como água potável, ar puro, solos, as florestas, a diversidade de espécie. Esses recursos naturais devem ser preservados e se devem evitar ou proibir riscos de longo prazo que tenham o potencial de comprometer as bases de todo o desenvolvimento humano como tal. Isto é, que sejam de natureza particularmente duradoura ou considerável, em especial de natureza factualmente irreversível. Então, isso deve ser evitado ou proibido. Em outras palavras, também nesse caso, se trata de garantir um mínimo de subsistência ecológica.
Este é um limite extremo, que, entretanto, levando em conta uma legislação ambiental ambiciosa que se encontra na Alemanha, que, como disse, é relativamente moderna e ambiciosa, dificilmente será alguma vez alcançado esse limite extremo. Vamos refletir agora, então, sobre no capítulo chamado de Constitutione Ferenda, ou seja, como se pode melhorar a situação da proteção da sustentabilidade. Por causa dessa força de controle, de modo geral, muito limitada da Constituição alemã em relação ao objetivo da sustentabilidade, existem diversas propostas na literatura de como se poderia criar um esquema de regulamentação justconstitucional que possibilitasse um controle mais eficaz. Essas propostas são muito diversificadas e dizem respeito tanto ao aspecto formal, quanto ao aspecto formal. Com o aspecto formal eu me refiro a questões das instituições, dos processos ou procedimentos, mas também se referem ao aspecto material. Sugere-se principalmente a inserção de um novo artigo 20b na Constituição alemã, que preveja a consagração da sustentabilidade ou justiça geracional como definição de um objetivo de Estado. Segundo essa proposta, que já foi feita em 2006 por um grupo suprapartidário de jovens integrantes do parlamento alemão, foi apresentado no parlamento alemão, mas depois não teve continuidade. Segundo essa proposta, diferentemente do que no artigo 20A da Lei Fundamental sobre o qual falei antes, a sustentabilidade não deve ser introduzida na Constituição apenas implicitamente, de modo limitado, e sim explicitamente e de modo autônomo e como princípio abrangente. O que se deve... Qual é a opinião que se deve ter a respeito dessa proposta? Para responder essa pergunta, vou começar com os argumentos a favor dessa proposta. Com esse novo objetivo de Estado, estaria associada a ideia de que toda ação estatal, primordialmente, mais uma vez, aquela do legislador, deveria se orientar por um desenvolvimento ecológico, econômico e social equilibrado, que leve em consideração os interesses das gerações atuais e também das futuras em pé de igualdade. Embora não pudessem derivar disso direitos subjetivos de indivíduos, ainda assim, todo o poder estatal no nível da União e dos estados e municípios ficaria justconstitucionalmente sob esse compromisso. Também o artigo 20b da Constituição alemã não poderia fazer prescrições ou normas detalhadas aos políticos, mas, ainda assim, a sustentabilidade, especialmente a justiça geracional, representariam, após uma mudança pertinente da Constituição, constituiriam um interesse ponderativo mais importante do que o é agora. Isso seria relevante, por exemplo, para o exame ou verificação dos direitos fundamentais no nível da proporcionalidade, particularmente da adequação ou da pertinência de intervenções de direitos fundamentais. Seria de relevância prática. Mas também, em termos do direito administrativo, isso seria para todas as decisões referentes a questões de apreciação e planejamento, bem como para a interpretação de conceitos jurídicos indefinidos. Isso seria efetivamente interessante. Afinal, a nova regulamentação também emitiria um sinal na área da política e da cultura constitucional. Um sinal contra uma orientação demasiadamente unilateral pelos interesses dos eleitores atuais e um sinal a favor de uma perspectiva mais forte de longo prazo, bem como de uma consciência mais forte do caráter limitado dos recursos naturais, mas também dos recursos sociais e financeiros. Os políticos responsáveis ficariam com isso sob uma pressão maior no sentido de justificar e fundamentar suas ações. Se, como eles gostam de fazer, ao menos na Alemanha,
como gostam de fazer, e nos últimos anos até estão fazendo mais acentuadamente, por exemplo, no aumento das políticas das aposentadorias, se eles empurrarem para o futuro os ônus de decisões presentes e distribuírem presentes sociais a fim de se reelegerem. Por exemplo, presentes sociais aos aposentados. Porque os aposentados, no caso das eleições, em termos numéricos, em termos estatísticos, constituem uma categoria relevante, porque os aposentados todos participam da eleição, enquanto os jovens nem todos mais fazem isso. Por isso, os políticos de todos os partidos têm um interesse desproporcionalmente grande, pela geração dos idosos e tem um interesse desproporcionalmente grande nessas despesas que, como os economistas, não poderão ser mais financiadas no futuro. E faz uma política orçamentária irresponsável nesses termos. Naturalmente, o parlamento também poderia, no futuro, praticar uma política orçamentária irresponsável do ponto de vista orçamentário. Ninguém poderia impedir o parlamento disso. Teria que haver uma violação, uma infração evidente e grave para que o Tribunal Constitucional Federal interviesse. Isso dificilmente se poderia esperar. Mas qual seria, então, a finalidade de uma cláusula dessas, neste caso? O sentido e a finalidade seriam que os políticos precisassem fundamentar de uma maneira mais detalhada o que fazem, por que praticam uma política, como, por exemplo, na Alemanha atualmente, na área das aposentadorias, que estão em contradição com a ideia da sustentabilidade e são um tapa na cara das gerações futuras, para usar uma imagem, e que também acontece contra o conselho de todos os especialistas na área, só para conquistar o voto de certos grupos da população na próxima eleição. Mas que isso não é mais compatível com o bem comum. Neste caso, isso teria que ser feito de maneira transparente, teria que ser fundamentada, e, em todo caso, haveria mais racionalidade e transparência na política. Isso, acho eu, em todo caso, se poderia esperar de um novo objetivo de Estado como esse. Mas também há vozes críticas. E há também numerosas vozes críticas. Eu diria até que a opinião predominante entre os meus colegas é de ceticismo e até de rejeição. E com isso eu chego aos argumentos contrários a essa proposta. Contra a sustentabilidade e a justiça geracional, como objetivo de Estado, existem reservas. Por isso, razão pela qual ainda não houve uma implementação da proposta em nível federal na Alemanha. Diferentemente, aliás, do que aconteceu no nível estadual. Já existem diversas cláusulas de sustentabilidade nas constituições estaduais. Por último, no estado de Hesse fez uma grande reforma constitucional agora, em novembro deste ano, ou seja, há poucos dias atrás. E, entre outras coisas, também inseriu a ideia da sustentabilidade em sua Constituição. Isso não acontece na Constituição, na lei fundamental. Os críticos objetam especialmente que, com isso, se criaria um conceito de Constituição que por causa teria uma grande debilidade de controle, de abertura interpretativa, e alguns diriam até uma arbitrariedade interpretativa, e que não passaria de uma palavra vazia, uma frase feita, que sequer serviria para prescrever uma direção ou orientação aproximada ao poder estatal. Em outras palavras, não traria nenhum resultado prático. Pelo contrário, segundo os críticos, o conceito de sustentabilidade meramente espelharia o conceito de bem comum, que hoje já é multidimensional. Espelharia isso para a infinitude temporal, o que, em última análise, sobrecarregaria o legislador democrático, por um lado, e, por outro, o restringiria desproporcionalmente. E, no fim das contas, acabaria aprofundando o caminho para o Estado jurisdicional.
Justamente por causa da indefinição da sustentabilidade em termos de conteúdo, dizem os críticos, esse objetivo de Estado seria, segundo eles, uma espécie de autorização, um modelo para o Tribunal Constitucional Federal impor suas próprias concepções de uma boa política, de uma boa legislação, e colocar isso no lugar do Legislativo e, com isso, e se transformar numa espécie de legislador substituto de forma mais acentuada do que tem feito até agora. Agora vocês ouviram os argumentos a favor, ouviram os argumentos contrários. Talvez a minha própria posição interesse também a vocês. Eu acho que os temores que eu mencionei por fim, ou seja, os temores diante de um suposto Estado jurisdicional, em última análise, não deveriam ser dramatizados. Eu os considero tão pouco fundamentados ou fundados, assim como a preocupação muitas vezes expressa antes da inserção do artigo 20A na Constituição, assim como a preocupação com o aumento excessivo de poder do Tribunal Constitucional Federal e com um suposto Estado ambiental. Algumas pessoas até falavam da ecoditadura que seria iminente na Alemanha só por causa desse objetivo de Estado chamado proteção ambiental. Olhando agora em retrospectiva, tudo isso não se confirmou, esses temores, essas preocupações. O Tribunal Constitucional Federal sempre manifestou, pelo contrário, ao lidar com esses objetivos de Estado, sempre manifestou a necessária reserva judicial. Isso é acentuado por suas decisões justamente sobre o princípio do Estado Social e sobre a proteção ambiental. Está certo que com a inclusão do princípio da sustentabilidade na lei fundamental, a sua verificabilidade judicial se tornaria basicamente possível. Mas o Tribunal Constitucional Federal enfatiza sempre, justamente no caso de princípios orientadores abertos, ele sempre enfatiza ampla margem de avaliação, estruturação ou formulação do legislador. E, em consonância com isso, só se tornaria também, após a introdução de um artigo 20b na Constituição, só se tornaria o guardião da sustentabilidade se constatasse infrações evidentes, ou seja, se, portanto, considerasse violados limites extremos. Em minha opinião, não há por que temer seriamente que o tribunal abandonasse essa linha da judicial self-restraint, justamente no caso de um objetivo estatal tão carente de concretização como a sustentabilidade. Chego, então, à conclusão. Para sua implementação ótima, a sustentabilidade necessita não só, mas também de um fortalecimento jusconstitucional. Para isso, entra em cogitação, do ponto de vista do direito material, a introdução de um novo objetivo de Estado que seria a sustentabilidade, ou seja, aquele artigo 20b da Lei Fundamental. No direito da União Europeia, isso já corresponde à situação jurídica vigente, como mostra o artigo 11 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e o artigo 37 da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que ambos que consagram os dois o princípio da sustentabilidade. De resto, neles o princípio da sustentabilidade foi colocado em uma estreita conexão funcional no direito europeu, em uma estreita conexão funcional com o chamado princípio da integração. Segundo esse princípio da integração, os objetivos da ecologia são tão vinculantes, sempre sem qualquer restrição, não só quanto à política ambiental pura, mas também no marco de todas as outras políticas ambientalmente relevantes, por exemplo, da política agrícola, de trânsito, do comércio, da concorrência. Eles são tão vinculantes, sem qualquer restrição, quanto as
outras, ou seja, a política ambiental pura deve ser tão vinculante quanto as outras políticas. Esse é o cerne do princípio da integração. E eu considero essa ideia particularmente importante e relevante para o futuro. E eu desejaria que, a uma certa altura, fosse também assumido pela Constituição alemã, seguindo o exemplo da União Europeia. Por outro lado, justamente em comparação com a União Europeia, mas também em comparação com outras constituições de nível internacional, a sustentabilidade foi muito pouco protegida na Alemanha, na minha opinião. Embora se possam, como vimos, recorrer fundamentalmente ao princípio da democracia e ao princípio do Estado Social, assim como ao objetivo estatal da proteção ambiental, ao teto do endividamento e aos direitos fundamentais da vida e da saúde em sua dimensão objetiva, de deveres protetivos para promover a ideia da sustentabilidade e da proteção de pessoas que viverão no futuro, mas eles só produzem efeitos em esferas específicas e pontuais. E pontualmente, são extremamente limitados em sua eficácia por causa do nível de controle judicial fortemente restrito. A considerável prerrogativa de avaliação que o legislador já tem em termos gerais é ampliada mais uma vez com vistas a gerações futuras. Decisões ponderativas complexas e multipolares que estão repletas de considerações e inseguranças prognósticas são tarefa do legislador. Ele encontrar um equilíbrio adequado entre esses princípios e direitos e princípios conflitantes. Uma intervenção judicial só é possível onde espaços de liberdade estão na iminência de serem inteiramente ou em grande parte perdidos, ou onde a sobrevivência das pessoas que verão no futuro estiver em jogo ou consideravelmente ameaçada em sua existência física. Uma outra insuficiência na proteção de gerações futuras, segundo o direito constitucional em vigor, consiste no fato de que, para a imposição dos interesses das gerações futuras, a geração atual, ou o legislador atual, praticamente precisam atuar como advogado dessas gerações futuras. Portanto, a sustentabilidade ou a justiça geracional depende da disposição da geração atual e do legislador atual de assumir ou não essa função de advogado. Isso já leva a um outro grande problema, o tema novo e importante, ao saber, o problema estrutural de horizontes decisórios que frequentemente são curtos demais na democracia puramente representativa e parlamentar. Justamente por causa desse problema estrutural, é preciso dizer que apenas com o novo artigo 20b da Constituição Alemã, ainda não se poderá atingir uma proteção geracional suficientemente voltada para o futuro. Um artigo 20b na lei fundamental por si mesmo não mudaria o mundo. O que se faz necessário são, isto sim, retificações institucionais e procedimentais adicionais e complementares. Por razões de tempo, eu só posso esboçá-las aqui a título de conclusão, grosso modo, porque elas necessitariam de uma palestra em separado. O que entra em cogitação é, por exemplo, a criação de um conselho de sustentabilidade, ou seja, um conselho formado por especialistas independentes e pluralistas para questões de sustentabilidade em nível federal, para a representação mais robusta de uma parte interessada, até agora não corporificada ou que até agora não foi capaz de se articular, a saber, as gerações futuras, que não têm condições de se articular e que não estão representadas no sistema político. E com esse conselho, com essa instância, elas, por assim dizer, receberiam uma voz. Uma implementação otimizada do princípio da sustentabilidade poderia, além disso, ser alcançada pela modificação do procedimento legislativo. Se discute na Alemanha, por exemplo, a introdução de
um exame obrigatório de sustentabilidade para todos os projetos de lei como parte obrigatória do procedimento legislativo de avaliação das leis. Por fim, para mencionar ainda uma terceira ideia, deveria refletir sobre reformas cautelosas, sistemicamente complementares da democracia parlamentar, mediante a introdução de elementos de democracia direta em questões políticas fundamentais de sustentabilidade em nível federal. Por exemplo, o abandono da energia nuclear, sim ou não? Vocês já leram sobre a transição energética que está se fazendo na Alemanha, onde se decidiu não usar mais, lançar mão da energia nuclear. Queremos passar para o uso de energias renováveis. Isso seria uma questão fundamental, clássica da sustentabilidade, em que, em relação a qual em outros estados, por exemplo, na Suíça, o próprio povo decidiria. Na Alemanha, também aumenta o número de vozes atualmente que dizem que nas últimas décadas, nós também, a partir de experiências históricas, por exemplo, da República de Weimar, do Terceiro Reich, experiências históricas ruins com abuso de elementos plebiscitários, nós temos muitos temores e não temos tido confiança na maturidade democrática dos cidadãos e cidadãs alemães. Mas agora, depois de tanto tempo, de uma democracia estabelecida, o povo alemão também teria maturidade para de poder decidir por conta própria sobre as questões fundamentais. Na Alemanha, no exterior, por exemplo, na Suíça, na Áustria ou na Califórnia, isso funciona excelentemente. Portanto, no nível dos estados alemães, por exemplo, a Baviera é um ótimo exemplo. A democracia direta funciona otimamente. Ela produz, via de regra, decisões muito sustentáveis e sensatas. E também no nível dos municípios alemães, no nível local, existem uma ampla cultura e experiência com a democracia direta. Várias teses de doutorados que foram feitas no meu instituto, também com base empírica, por exemplo, sobre as experiências feitas na Suíça, sobre as experiências feitas no nível dos estados alemães, teses que investigaram como é que o povo decide. Será que ele decide de tal forma como muitas pessoas dizem, ou saber sempre de forma egoísta, para, por assim dizer, se enriquecer a si mesmo, ou o povo decide efetivamente levando em conta os filhos, os netos e os bisnetos, ou seja, pensando a longo prazo. Essas pesquisas produziram resultados surpreendentes. O povo, na grande maioria dos casos, teve perfeitamente condições de decidir o que o povo pode se dar o luxo de fazer e o que não pode. E eu creio que talvez esteja em melhores condições até. Talvez a gente não possa globalizar e generalizar isso para todos os estados, mas em estados com uma certa cultura democrática e maturidade democrática, o povo está melhor em condições de dizer o seguinte: nós vamos desistir, por exemplo, de alguns projetos gigantescos que custam muito dinheiro de impostos, mas que a longo prazo nós não podemos dar o luxo de implementar. Temos que ser mais cautelosos na planejamento. Assim como faz cada pessoa em casa ao planejar o seu orçamento doméstico, não faz dívidas de maneira ilimitada. Mas o parlamento, como eu tentei mostrar, tem essa tendência nada saudável de fazer dívidas de amortização infinita, porque o próprio parlamento não responde mais pelo pagamento da dívida, porque daí os efeitos negativos dessas decisões equivocadas só aparecem no futuro. Então, sou de opinião em que nós temos que fazer com que temos que avaliar melhor essas experiências feitas com a democracia direta, avaliá-las de modo mais exato e também refletir sobre a possibilidade de transpô-las também para o nível da União, da Federação. E com isso eu gostaria de agradecer muito cordialmente pela atenção de vocês.